Fala aí, meus queridos! Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre contratos imobiliários e vou tratar de 5 pontos principais que você deve se atentar quando o assunto é contratos imobiliários. Para começar, a primeira questão que deve ter em sua mente é justamente a noção do que é um contrato. Muitos não se dão conta e confundem contrato com documento, com papel, enfim, mas contrato é muito mais do que isso. Contrato é o acordo de vontades entre duas ou mais pessoas com a finalidade de adquirir, modificar, resguardar ou extinguir direitos. Contrato, portanto, é feito a todo e qualquer momento. Existem contratos que são feitos de forma verbal e isso é válido. Nem todo contrato tem que ser feito por escrito para ter sua validade. E aí passamos ao segundo ponto importante, que são justamente os requisitos de validade de um contrato. Na verdade, todo negócio jurídico tem que se atentar para os requisitos mínimos de validade, que são o quê? O agente capaz, o objeto lícito possível, determinado ou ao menos determinável, e a forma, que é aquela que está prescrita ou ao menos não proibida em lei. Assim, um contrato de locação pode se dar de modo verbal porque a lei não proíbe e nem prescreve uma forma para tanto. Porém, o contrato de compra e venda, aquele apto a transferir a propriedade na matrícula do imóvel, deve se dar via de regra da forma escrita, por escrito e mais, via escritura pública. Por que isso? Porque há um artigo no Código Civil Brasileiro que diz que aquelas situações e negócios jurídicos envolvendo a transação imobiliária, a transferência imobiliária, que ultrapassarem o valor equivalente a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, deverá se dar por escritura pública. Na verdade, esse artigo trabalha os direitos reais. Toda e qualquer situação envolvendo direitos reais que ultrapasse 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país deverá se dar por escritura pública, certo? E aí eu passo ao terceiro ponto. E o terceiro ponto é que, além dos requisitos de validade, ou seja, o agente capaz de contratar, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não proibida em lei, é preciso que as partes estejam atentas aos requisitos de legitimação, ou seja, seria aquela capacidade específica para contratar em determinadas situações. É porque há casos em que a lei proíbe determinadas pessoas de contratarem em determinadas situações. É o caso do curador, que não pode comprar bens do seu curatelado, o tutor, que não pode comprar bens de seu tutelado, o testamenteiro, que não pode adquirir aqueles bens cujo testamento ele providenciou, o perito, que não pode adquirir os bens sobre os quais ele trabalhou, e por aí vai. São inúmeras as situações em que não há legitimação para adquirir determinados direitos, mesmo diante de um acordo de vontades feito por partes capazes de contratar. Ultrapassado esse ponto da legitimação, há um quarto ponto específico que vocês devem prestar muita atenção. Um contrato deve ser feito de forma livre. A manifestação de vontade das partes tem que ser livre, não pode ser viciada. Então é importante que, ao se contratar, não exista nenhum vício no consentimento daquela pessoa que está contratando, nenhum vício social. Ou seja, não pode haver vícios contaminando a relação, o contrato, sob pena também de poder este contrato ser anulado. Então, muito cuidado. É muito comum que uma parte faça a outra incorrer em erro para que haja esse contrato ou para que o contrato siga uma direção. Cuidado, porque realmente pode e acontece de contratos onde uma das partes foi levada a erro ser anulado. Por fim, um ponto extremamente importante também é justamente a redação contratual,
Ou seja, quando se vai contratar e vai se colocar a termo as cláusulas contratuais, é importante que um profissional habilitado, de preferência um advogado, ou pelo menos que as partes que estejam ali colocando a termo, redigindo um contrato, tenham um mínimo de conhecimento contratual e do objeto com o qual estão lidando. Saibam redigir um contrato. Olha, modelo de internet tem que ser usado com parcimônia, com cuidado. Modelo é estrutura, esqueleto. E mesmo os bons modelos que vocês encontrarem, eles devem ser utilizados com cuidado, porque cada caso é um caso. Então, gente, sobre contratos, guardem esses 5 pontos principais. Eles vão ajudar bastante no momento que vocês estiverem aí conduzindo uma transação imobiliária, um negócio imobiliário, e vão realmente trazer a segurança para o cliente de vocês, porque eles vão entender que vocês compreendem bem todos esses requisitos, todos esses pontos e que farão o melhor negócio para eles. Um grande abraço e até a próxima!